E aí galera, beleza? Hoje eu queria falar com vocês sobre, tô aqui com a minha camiseta nova, Software Engineer, porque temos que vestir a camisa da nossa profissão, né? Então é o seguinte, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre este livro, Exercises in Programming Style, ok? Da Cristina Videira Lopes. E aí pessoal, beleza? Então é o seguinte, ó, esse livro aqui, tá? Exercises in Programming Style, foi escrito pela Cristina Videira Lopes. Então não sei se vocês lembram, né? A Cristina foi a minha supervisora de pós-doutorado, né? De doutorado sanduíche e depois de pós-doutorado. E ela escreveu esse livro aqui, que saiu em... deixa eu ver aqui o ano... Então esse livro saiu em 2014, tá? E é um livro de programação. Então, assim, como é que eu... Na verdade, já tinha a ideia de fazer um vídeo falando sobre esse livro, mas semana passada, né, esse fato reforçou, né, a ideia de fazer esse vídeo. Semana passada eu estava lá dando uma olhada lá no meu Twitter, e aí eu vi lá um tweet da Cristina agradecendo alguém. Né, fui ver quem era esse alguém, era o Uncle Bob, que é um cara que eu falo bastante aqui, né? Meus alunos até tiram sarro de mim que eu falo bastante do Uncle Bob, mas é que o cara é muito bom. Então o Uncle Bob, ele tava lá falando bem, né, de uma palestra da Cristina, né, da Krista, falando sobre o livro dela, Exercises in Programming Style. E aí ela agradecia. Aí eu falei, puxa vida, né? Vale a pena mesmo. O meu ídolo, né, o Uncle Bob, falando de um outro ídolo meu, que é a professora Cristina, que é excelente, né? Então, assim, qual que é a ideia deste livro? Então, a Cristina, ela dá aula para pessoal de computação, ela é professora, né, como eu, dá aula lá na UCI, e ela dá aula para pessoal que está mais no final do curso de computação, né? Então, o pessoal mais senior, né? E aí ela percebeu, né, nessas disciplinas que ela dá para o pessoal mais senior, que o pessoal ainda escreve muito mal, né? Os códigos, né? Escreve muito mal seus programas. E aí ela falou, puxa vida, né? Como é que eu faço para melhorar isso daí? Né? Como que eu faço para ensinar, né, os alunos a terem, a melhorar o seu código? E aí ela teve essa ideia, né, de ensinar estilos de programação, né, que são esses programming styles. E, na verdade, ela foi inspirada por um livro de um francês, de um intelectual francês, né, de literatura. Então esse livro, né, chama Exercises in Style. Então qual que é a ideia deste livro? Você escrever, ele dá uma historinha, né, uma historinha bem simples, e aí ele mostra, acho que 99 formas de escrever essa história. Então são em estilos diferentes, né? Então cada forma, né, cada estilo, né, ele mostra, né, ele reescreve a história com aquele estilo. E aí ela teve a ideia, puxa vida, será que não dá pra gente fazer isso para programação, ensinar estilos de programação como se fossem exercícios também? Então essa que foi a inspiração para o livro Exercises in Programming Style, né? Que ela, no caso dela, né, não são 99 estilos, mas são 33 estilos de programação, e ela pega um problema bem simples, né, de programação, né, que de fato é o term frequency. Não, então term frequency é você pegar um texto e ver a frequência em que aparecem cada uma das palavras desse texto. E aí uma das tarefas lá é mostrar as 25 palavras que mais aparecem no texto. Então esse é o exercício de programação muito simples, né, que não tem complexidade algorítmica nenhuma, né, uma complexidade muito simples. Que essa que é a ideia, né? Então no caso lá do francês, né, acho que é Queneau, o sobrenome lá do francês. É uma história muito simples que é escrita com 99 estilos de escrita. Então ela pegou um programa simples que é escrito com 33 estilos de programação. Então, olha, vale a pena mesmo vocês darem uma olhada nesse livro, né? Então, o livro também, a linguagem de programação que ela usou foi o Python, que é uma linguagem também simplificada, né? Agnóstica a várias coisas muito especializadas de linguagem de programação. Então, todo o código aqui está em Python. E, na verdade, tem um repositório do GitHub que também tem todo o código lá, né? E esse código no GitHub vai evoluindo, pelo que eu entendi, né? E aí uma das histórias que a Krista conta lá na palestra, depois vou colocar o link também na descrição, se você quiser ver a palestra lá
da própria Krista falando do livro dela, que é muito melhor do que eu falando, mas eu tô dando só um resuminho aqui, né? Então uma história muito legal que aconteceu é que ela estava lá escrevendo um dos estilos, né? Então um dos estilos que ela colocou aqui chama Code Golf, né? Code Golf, né? Que é código Golf, né? Então a ideia, né, do código Golf é escrever o código com menos linhas possível, né? Então você vai escrever, você vai implementar aquele programa com o mínimo de linhas possível. E aí ela estava fazendo lá o programa, e de repente, né, ela estava fazendo lá no GitHub, de repente ela recebe um e-mail do Peter Norvig. Então, se vocês olharem aí, o Peter Norvig é um cara famoso também na computação, ele trabalha hoje no Google, ele era o diretor de qualidade de busca do Google, para vocês terem uma ideia, né, como o cara é ferrado, né. E também trabalha com inteligência artificial, então me parece que um dos livros-textos mais utilizados em cursos de inteligência artificial é um livro coautorado, né, pelo Peter Norvig. Então, um cara muito ferrado também da computação. Então, o Peter Norvig mandou um e-mail para a Krista, né, e o e-mail era o seguinte, era um código, né, e aí tinha um comentário, a primeira linha um comentário, falando assim, mine is shorter. O que quer dizer isso? A minha versão, né, do código, que implementa aquele term frequency, é menor do que a sua, né? Então, de fato, ela depois atualizou lá a versão que está no livro, né, em GitHub, com a versão do Peter Norvig, que, se eu não me engano, né, posso até olhar aqui, na verdade. Então, a versão do código do Peter Norvig tem aqui, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de código, né? Então, em 7 linhas de código, né, que depois vocês podem olhar, vou colocar o link do GitHub lá também, do livro da Krista. Com 7 linhas de código ele consegue resolver o problema do term frequency, né? O Peter Norvig colocou essa versão aí do estilo Code Golf, né? Então, muito legal, depois vocês podem olhar, né? Existem vários estilos que são baseados em cada um dos paradigmas, né? Então, tem vários estilos relacionados com programação orientada a objetos, vários estilos relacionados com programação funcional. Então, vale a pena dar uma checada aí, dar uma avaliada nesse livro, né? Para você aprender. De fato, eu vou dar uma estudada nesse livro, né? Porque a gente fica muito limitado a alguns estilos que a gente aprende, né? Então, por exemplo, às vezes um aluno aprende a programar em Java e ele fica fixado naquele estilo de programação. Então vale a pena você estudar outros estilos, para você ter um repertório, né, de estilos de programação mais vasto. E aí quando você vai resolver um problema, né, você pode elencar, né, pode escolher vários estilos para resolver esse problema, ou os estilos que sejam mais adequados para aquele problema. Então é um livro muito interessante que vale a pena a gente dar uma investida e estudar, né? Então, só voltando um pouquinho, né, a ideia do livro lá da Krista, também o que é estilo, né? Qual que é a definição de estilo para Krista, que na verdade veio também de outras pessoas que usaram a mesma definição. É você programar, no caso, né, estilo de programação, vai ser programar com algumas restrições. Tá? Então o estilo é dado pelas restrições que são colocadas, né? Então no caso do Code Golf, que é um estilo que eu falei aqui, né, que é um estilo que é o código mínimo, né, é codificar com o mínimo de código possível. Certo? Então, o mínimo de código possível, né, é uma limitação, né, que você dá ao seu programa. E isso, na definição lá da Krista, que também veio, acho que, padrões de projeto e tal, isso é definição de estilo. Então, estilo é quando você escolhe algumas restrições. Inclusive, ela comenta sobre um livro que é escrito, né, no seguinte estilo. O livro inteiro, né, é escrito sem a letra E, que é uma letra muito comum em inglês e em francês. O livro é escrito em francês e também na tradução em inglês não tem a letra E. Então olha que coisa interessante. Então é interessante também a gente pensar nisso, né? Que estilo por esse lado, né? Quando você restringe, né? Então quando você tira possibilidades, você delimita um estilo. Então estilo é isso. Desenvolver, né? Escrever, pode ser código, pode ser até também na literatura, né, o estilo é dado por restrições. Espero que vocês tenham curtido aí, depois, né, podem comprar esse livro aqui, estudar, que vale a pena, né. Então deixa eu só me gabar aqui, porque é o meu canal, o meu livro está aqui autografado pela Krista, né, então eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com a Krista, de trabalhar com a Krista, né, e depois do Uncle Bob ter elogiado o trabalho dela, né, que também
foi muito legal aí a coincidência que eu falei bastante sobre o Uncle Bob, né? E também, quer dizer, o Uncle Bob falando sobre a palestra da Krista sobre o livro dela. Tá? E depois, então, eu vou colocar o link da palestra da Krista sobre o livro dela e vocês podem ver aí outras histórias, né? E outros estilos, né? Eu falei só de um estilo aqui, na verdade são 33 estilos diferentes de programação para você usar, né, no seu repertório, né, de ferramenta para desenvolvimento. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.